Olá, bom dia, ou boa tarde. Não sei que horas essa apresentação vai ser mostrada. Bom, espero que vocês estejam bem desse lado daí. Do lado de cá tá só alegria, só felicidade por estar aqui. Estou muito contente por esse convite, né, da Naira, de Dona Ana. Muito obrigada mesmo por me permitir fazer parte desse processo educacional com vocês do Quilombo Barroso. Eu me chamo Priscila, sou arqueóloga, pela Universidade Federal de Sergipe. Eu trabalho com arqueologia histórica, sou do contexto da arqueologia histórica, então está sendo uma delícia poder trabalhar com o Quilombo Barroso por ter feito essa apresentação, dentro desse contexto, e que legal, que legal. Estou bem contente com isso. Então, vamos lá. Pois é, como eu havia falado, Naira e Dona Ana me convidaram para fazer uma apresentação sobre a educação patrimonial, o trabalho de arqueologia, como nosso olhar de arqueóloga e de arqueólogo pode contribuir para comunidades quilombolas como a de vocês, né? Então, esse é meu papel aqui. A primeira coisa a se pensar que a primeira coisa que eu gosto de trabalhar é com a questão de patrimônio, né? Então, o que vocês entendem como patrimônio? O que vocês imaginam quando escuta a palavra patrimônio? O que vem na mente de vocês quando ouve essa palavra patrimônio, né? Patrimônio ele pode ser entendido, né? Algumas pessoas entendem patrimônio como fosse uma casa, como se fosse uma herança, como se fosse, enfim, algum bem material, né? Eu considero patrimônio tudo aquilo que é importante para a gente, né? O que a gente considera como importante. E aí pode ser nossa casa, né? Pode ser um livro, pode ser nossa casa, pode ser a escola, o quilombo, pode ser uma série de coisas que podem ser um patrimônio. O que seria, então, esse patrimônio cultural, né? Então, eu entendo que o patrimônio ele vai deixar de ser uma coisa individual e vai passar por um processo do coletivo. Então, o patrimônio cultural ele vai vir com essa perspectiva de coletividade, né? De que é importante para um coletivo, para uma comunidade, para uma sociedade, para um grupo, para um país, para uma nação, enfim, e por aí vai. Então, o patrimônio cultural, ele vem com essa perspectiva, né, de que uma materialidade, né, como a gente vê dentro da arqueologia, a gente chama de materialidade, né, vem dessa materialidade que pode ser um objeto, pode ser objetivo, como pode ser subjetivo, né? Então, pode ser uma coisa material e imaterial. Então, existem diferentes tipos de patrimônio, né? E aí eu coloquei aqui umas imagens de alguns patrimônios culturais que a gente tem no país, né? Então, a gente tem o patrimônio natural e ambiental, que são as cachoeiras, que são os rios, a vegetação, que são os alimentos, tudo isso entra dentro do que a gente chama de cultura natural e material. E é extremamente importante falar sobre isso dentro do contexto em que vocês vivem, né? Onde há um turismo muito forte, onde há a exploração do turismo extremamente forte, que é essa região aí do Baixo Sul, que é a região de Camamu, enfim, toda essa área daí. Então, é sempre bom discutir sobre patrimônio natural dentro desse contexto, para fazer realmente uma conscientização e uma preservação, conservação desse ambiente. Então, é um patrimônio porque é importante para vocês, tem vida, é vida para vocês. E aí tem os patrimônios que são as manifestações culturais, e aí eu coloquei aqui um lambe sujo, né, que é uma manifestação cultural, aqui de Sergipe, de Laranjeiras, e ele atrás do Lambe Sujo tem o Preto Velho, né? Então, a história do Lambe Sujo e os Caboclinhos aqui está muito atrelado a um conflito entre os povos indígenas
com os negros, né? Então é um conflito entre essas duas culturas que se chocaram, e, enfim. Então o enredo vai trabalhar totalmente dentro dessa lógica aí de conflito entre esses dois povos, e, enfim. É uma manifestação assim que eu acho espetacular e é a maior manifestação a céu aberto de Sergipe. De Sergipe não, do mundo. É a maior manifestação, é o maior teatro a céu aberto do mundo. E aí tem a Zambiapunga, né, que está aí pertinho de vocês, que também traz esse contexto esse contexto de negros, enfim. E aí, além dessas manifestações, tem outros tipos de patrimônio que a gente considera como patrimônio cultural, que são os patrimônio arquitetônico, né? E eu trouxe aqui uma imagem da Câmara Municipal de Camomum, que é um patrimônio. A gente vê muitos prédios históricos aí em Camomum, né? Por ser uma cidade bastante antiga, então ainda se preserva esse prédio, né? Ainda se conserva muitos prédios em Camomum, ainda se tem fortemente essa caracterização aí colonial, né? E aí é um patrimônio material, tem aí um monumento que também é um patrimônio material, né? Um monumento do Zumbi de Palmares que tem ali em Salvador. E aí tem o patrimônio que é um afetivo, que é um patrimônio mais que foge dessa materialidade, né? Que é o alimento, né? Que é a culinária que a gente chama, né? A culinária que também é um patrimônio, ela se torna um patrimônio, né? E aí é muito interessante a ideia de patrimônio, né? Como se constrói a ideia de patrimônio. A ideia de patrimônio, ela parte da construção de que é um indivíduo que constrói o patrimônio, né? Então, né, nada pode ser tão óbvio como isso, né? Pensa que é como construir um patrimônio cultural, é como construir uma casa, né? Você vai construir uma casa, é o seu patrimônio individual. E aí você leva um tempo no processo para você construir e finalizar aquela casa. E aí vira um patrimônio seu, que você vai lá no cartório, faz todo o registro e é seu patrimônio, seu bem. E o patrimônio cultural, ele é parte da mesma lógica, só que em uma questão do coletivo, onde aquele material, onde aquela materialidade ela vai ser importante para o coletivo. Então, há uma construção de identidade dentro dessa materialidade que vai se tornar patrimônio. Então, é um processo também, uma construção que se dá, e é também uma desconstrução. O patrimônio, ele também deixa de ser patrimônio, né? E eu vou trazer um caso muito interessante, que é o de um monumento que foi derrubado, uma estátua que foi derrubada na Inglaterra. Caso assim, acho que vai levar para a vida esse caso, que é a própria discussão. Esse monumento que foi derrubado era uma representação de uma figura que não fazia mais sentido hoje para a sociedade. Então, quem era essa pessoa, né? Era um dos maiores comerciantes de escravos da Inglaterra. E aí, aquele monumento que era um patrimônio deixou de ser, porque a sociedade entendeu que aquele monumento não fazia mais sentido, né? Obviamente, não faz mais lógica. Então, um patrimônio ele pode ser desconstruído também. E quem faz isso não é nada menos do que nada mais do que a própria sociedade. Bom, e aí, nessa lógica do que é patrimônio, né? Eu vou falar o que é patrimônio material. Então, de uma maneira muito geralzona, patrimônio material é tudo aquilo que a gente pode tocar, né? São as materialidades, aquilo que é palpável. Então, são os monumentos, são as edificações, são as obras, os documentos, os sítios arqueológicos, enfim, uma série de materialidades que é possível ser tocada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de patrimônios que são materiais, né? Que tem o Quilombo Zumbi do Palmares, que fica lá em Alagoas, na cidade de Palmares, que é um patrimônio também tombado pelo IFAM, patrimônio cultural. E aí tem o monumento do Quilombo também Zumbi do Palmares, que é um patrimônio material. E tem um cachimbo que eu trouxe, né? Que é um artefato aqui arqueológico, o cachimbo, que também ele entra dentro dessa ideia de patrimônio, né? É também um bem material. Bom, e o que é patrimônio imaterial? É tudo aquilo que a gente
não pode tocar, né? Mas que a gente pode sentir, vivenciar, que a gente pode experienciar diante daqueles outros sentidos que a gente tem, porque a gente fica muito no tato, no tato, no tato, mas existe outras coisas que está além do tato, né? Que está no visível, que está no paladar, no sensível, enfim. E aí, né, tá as manifestações que entram dentro desse contexto, a culinária, as danças, as festas, as brincadeiras, enfim, tudo isso. Então, eu trouxe algumas manifestações, né, folclórica, que é o Zabiapunga, aí pertinho de vocês é uma manifestações, é, é uma manifestação cultural, né, um patrimônio imaterial, e ele foi tombado recentemente, né, foi em 2005, se eu não me engano. Então, é uma manifestação secular, né, mas estão sendo tombadas, essas manifestações vêm sendo tombadas agora, recentemente, tem pouco tempo. Então, assim, é muito interessante que precisa dessa construção toda para que aquilo se torne, de fato, patrimônio, né? E isso porque parte muito daquela ideia. A sociedade já compreendeu que aquilo ali faz parte da vida dela, aquilo ali é importante para ela. Então, torna-se isso um patrimônio, né? E aí tem um outro grupo folclórico que eu gosto muito, que é os Parafusos, que é de Lagarto, aqui de Sergipe, e ele traz muito um contexto também do negro, né? Então, o contexto histórico dele está muito atrelado ao período colonial, quando os negros, quando eles tentavam fugir, né? Eles queriam fugir da Casa Grande. E aí existia muitas roupas da Sinhá no varal. Então eles pegavam essas roupas da Sinhá e saíam vestindo com essas roupas para não serem identificados. No contexto da história, fala muito que eles poderiam ser algumas lendas, né? Que pareciam uns fantasmas saindo de branco, que ninguém entendia o que era. E aí só depois o tempo vai entender que são os negros fugindo com essas roupas para não serem identificados. Então, virou uma manifestação dentro desse relato. E aí tem o jongo, né, que é uma dança, né, o jongo de Serrinha, de Serrinha porque é o morro de Serrinha que tem no Rio de Janeiro, e aí Naira deve entender muito bem, assim, do jongo. Eu acho muito legal a contextualização do jongo também. Então, o jongo também é uma dança secular, acredita inclusive que o jongo foi do samba que surgiu o jongo, né? Na verdade, foi do jongo que surgiu, na verdade, o samba, é ao contrário, e que por pouco, assim, foi uma manifestação que quase se extinguiu, né, no Brasil. E aí, o mais famoso é o Morro da Serrinha, né, o Jongo da Serrinha, porque era o mais antigo que ainda tinha resquícios de um jongo, né? Então, de um jongo mais nativo. E aí foi trazer essa importância do jongo, foram buscando até tornar em vários, né, morros do Rio de Janeiro, outros jongos, reaviveu essa manifestação. Então, eu tenho trazido aqui, né, algumas manifestações que estão relacionadas ao povo preto, ao povo negro, e, de uma maneira muito geral, a grande parte das manifestações culturais elas estão muito atreladas aos povos indígenas, aos negros e os povos tradicionais, né? Então, e tem sempre uma sincronicidade com o catolicismo também, que foi muito forte por conta da colonização. E outras manifestações, que é o acarajé, né, que é um clássico do baiano, o manguzá, que é um clássico do Nordeste, então são também manifestações culturais, e aí é uma forma eu estou trazendo essa culinária, que é uma forma de vocês verem o que vocês consideram como algo que vocês produzem até hoje, que pode ser muito antigo, pode ser uma coisa de muito tempo e que talvez agora vocês não entendam que seja uma manifestação, que seja um patrimônio, mas que pode ser sim um patrimônio que vocês considerarem, vocês acharem que isso é importante para você. Um alimento que vocês têm essa cultura de uma longa data, né? Que vocês estão ali o tempo todo e que ainda se mantém vivo. Tem a capoeira, que é uma outra manifestação, né? Uma expressão
mas é uma expressão de movimento que também é, né, bem, que também traz essas raízes africanas, né?